Olá, aluno, seja muito bem-vindo à terceira unidade da disciplina de Gestão de Pessoas. Eu sou a professora Mônica Maria Silva e nessa unidade a temática é Programa de Integração. Vamos falar a respeito do Programa de Integração, que é um processo também muito importante, que é normalmente realizado logo após a entrada, a contratação do colaborador, quando ele começa a trabalhar na organização. Então, integrar os novos colaboradores ao ambiente organizacional. Mas, nessa unidade 3, a temática não é só essa, nós vamos também falar de um outro tema muito importante. Então, ali no quadro, passando rapidamente com você aqui pelo resumo, nós vamos, então, no quadro, ver, aqui, identificar a influência do mercado de trabalho na área de recursos humanos. Então, além do programa de integração, nós vamos falar também do mercado, e desse mercado que é tanto o mercado de trabalho, quanto o mercado de recursos humanos. Aí você vai ser capaz também de realizar um programa de integração ao final, dessa unidade 3. Bom, então contextualizando, existem várias questões aqui, que ao final da unidade você vai ser capaz de responder. O que é o mercado de trabalho? O que é o mercado de recursos humanos? Então, o profissional da área de gestão de pessoas é muito importante que ele acompanhe esses mercados. Quando a gente fala de mercado, a gente logo associa a esse ambiente da organização. Então, o ambiente da organização ele é muito mais amplo, o contexto dele, do que a organização, do que a gestão de pessoas. E o gestor de pessoas, para que ele possa ajudar a gestão da empresa a atuar de uma forma estratégica, ele também tem que entender desse mercado, ele também tem que aí acompanhar o que vai acontecendo, a dinâmica do mercado e a dinâmica desse ambiente externo à organização, que é o ambiente organizacional, e que vai trazer desafios, vai trazer muitos desafios que ele precisa então ajudar a empresa a se preparar para eles. Voltando ali no quadro, você vai ver também qual que é a relação existente entre eles, entre o mercado de trabalho e o mercado de recursos humanos. Então, se a gente está questionando qual é a relação, é porque ela existe, Então, qual que é a relação existente? É porque essa relação ela existe e você vai poder compreender como que esses mercados eles se influenciam. E também, será que você consegue perceber uma integração entre mercado de trabalho, mercado de recursos humanos e um programa de integração? Então, não é por acaso que essas temáticas elas estão juntas na unidade 3, porque sim, tem aí uma influência e você vai ser capaz de entender qual. Ali no quadro ainda, continuando aqui com a nossa contextualização, esses temas eles precisam ser analisados dentro de um contexto amplo. Então, esse contexto amplo é o contexto do ambiente externo à organização e esse ambiente também está cada vez mais amplo, porque aí, em função da globalização, então nós estamos passando por um período onde está sendo possível perceber isso de uma forma muito intensa, em função aí da pandemia. Então veja que é algo que começou num local muito distante, mas que se espalhou rapidamente pelo mundo todo e que tem então interferido na economia, na política, nas organizações, gerado uma crise de saúde que também gera impacto nas organizações, uma crise organizacional. Então, veja que entender o que acontece dentro da dinâmica da organização e dentro desses mercados, que são os mercados aí mais relacionados à gestão de pessoas, ele precisa ser entendido nesse contexto amplo. E para que eu possa estabelecer estratégias para fazer frente a isso dentro da empresa e em relação à gestão de pessoas, eu também preciso avaliar esse contexto amplo no que diz respeito à tendência. Qual que é a tendência? O que será que vai acontecer? Um curto espaço de tempo, um médio espaço de tempo ou num longo prazo? Então, voltando ao quadro, o que ocorre nesse ambiente organizacional vai influenciar esses mercados. Então, também o que vai ocorrer dentro da própria organização vai influenciar esses mercados. Então, você vai ser capaz de compreender como que essa dinâmica ela funciona, como que então, o que rege essa dinâmica. Mercado de trabalho. Vamos falar acerca do mercado de trabalho. E quando a gente pensa nessa palavra mercado,
a gente pode também, né, para entender o que é mercado de trabalho, pensar no mercado de uma forma geral. Quando a gente pensa em mercado, né, a gente pode pensar em mercado de ações, mercado de produtos, mercado de serviços, né? Então, também, né, assim como a gente tem esses mercados, a gente também tem um mercado de trabalho. Então, vamos ali no quadro. De acordo com o Chiavenato, é no mercado de trabalho que ocorrem as transações, as negociações e os relacionamentos. Então, se a gente está aqui, né, fazendo essa relação com esses outros mercados, por exemplo, no mercado de ação, é onde vai acontecer as negociações do quê? Das ações, né, as transações, negociações e os relacionamentos relacionados aí, então, às ações, compra e venda, né? De produtos também, né, de serviços também. E voltando ali no quadro, o que rege qualquer mecanismo, qualquer mercado, né, um mecanismo que rege é o de oferta e de procura. Então, essa é a característica principal de todo o mercado. Todo o mercado é regido pela essa dinâmica, né, da oferta e da procura. E isso não é diferente no mercado de trabalho. Então, vamos ali ao quadro entender o que é negociado, né, o que é transacionado no mercado de trabalho. No mercado de trabalho, o que se relaciona, o que se negocia são vagas. Então, é nesse mercado que são oferecidas as diversas vagas, né, das organizações, das diversas organizações. Então, veja, quando a gente vai analisar o que está acontecendo num contexto mais amplo, né, das organizações, a gente vê que, por exemplo, a pandemia, uma crise na saúde, ela interfere na organização e interfere no mercado de trabalho. Ela movimenta, né, ela aí vai fazer uma modificação, uma movimentação nessa dinâmica de oferta e de procura. Então, algumas áreas, alguns setores, a gente vai ter uma oferta maior de vagas, outros, né, vão diminuir essa oferta. De um modo geral, essa oferta possivelmente cai, porque tem crise na economia, né? Então, veja que existe aí uma interferência. Ali no quadro, as ofertas de trabalho, elas fazem, então, parte, né, do mercado de trabalho, já que ele é regido, né, pelo esse mecanismo de oferta e de procura. Então, considerando essas condições em forma dinâmica, a área de gestão de pessoas, ela precisa se adaptar, precisa se moldar às suas necessidades de acordo com essas regras de mercado. Então, com as regras da oferta e da procura. Então, é isso que a gente vai analisar agora, né? Quais são as características aí do mercado de trabalho em oferta e do mercado de trabalho em procura e como, né, que a área de gestão de pessoas ela vai se adaptando. Então, ali é o quadro. Vamos falar primeiro do mercado de trabalho em oferta, né? Esse mercado de trabalho em oferta é a oferta do quê, né? Oferta de vagas, né? Então, geralmente, quando o mercado de trabalho está em oferta, a gente tem uma excessiva quantidade de vagas, a gente tem uma grande oferta de vagas. E o que vai acontecer, né? Eu vou ter uma competição entre as empresas para obter candidatos, porque eu tenho a necessidade, né, de preencher essa quantidade grande de vagas. Então, veja que, mesmo no momento atual, a gente tem alguns setores, né, que estão precisando contratar, como, por exemplo, a área da saúde, a área de logística, né? Porque também o consumidor ele mudou o seu hábito de consumo. Ele tem comprado mais, né, de casa, ele fica em casa, então ele tem consumido mais a partir da sua residência. Então ele quer também essa conveniência de poder receber os produtos em casa, de poder comprar, né, esses produtos, por exemplo, online, e eu vou precisar então, né, aí, né, no varejo, né, de contratar mais pessoas para fazer essa parte da logística, que é a separação dos produtos e envio desse produto até a casa do cliente. Então, tem alguns setores que contratam mais, tem outros setores, né, que eu vou ter uma redução dessas vagas. Bom, então ali no quadro, nessas, né, onde eu tenho uma oferta grande, vai ter uma competição maior entre as empresas para obter os candidatos. E com isso, a empresa ela vai intensificar mais o seu investimento em recrutamento, ela vai intensificar o seu recrutamento, né? Vai colocar canais, né? Vai explorar esses canais de recrutamento, por exemplo, colocando lá um trabalho conosco, né? Explorando mais esses canais de recrutamento. Ocorre também, né, no momento assim, uma redução das exigências dos candidatos, então não vou exigir tanto porque eu tenho bastante vaga, né, para preencher, e uma intensificação de investimentos em benefícios sociais, porque essa é uma forma também de atrair o candidato e de manter também aqueles que já estão trabalhando na empresa, né, ali na empresa sem gerar uma rotatividade grande.
Então, ali no quadro, a gente também vai ter um mercado de trabalho em procura. Tá? Então, o mercado de trabalho em procura, o que acontece? Eu tenho poucas vagas, insuficiente quantidade de oferta de vagas, né? Insuficiente pela quantidade de pessoas que tem para trabalhar. Então, numa economia onde eu tenho uma alta taxa de desemprego, né? Isso caracteriza, né, esse mercado onde eu tenho uma insuficiente quantidade de oferta de vagas. Então, ao quadro, nós vamos ver que o que acontece aqui, né? As empresas normalmente elas aumentam a exigência do candidato, porque elas têm poucas vagas e elas vão ficar mais seletivas, né? Elas vão querer contratar aquelas pessoas né, que se destacam mais. Então, existe uma falta de competição entre as empresas para obter os candidatos, uma redução em treinamentos, né? Então, ela quer já obter esse candidato já pronto do mercado, esse profissional já pronto, voltando ali no quadro, e não formar, né? Ela não faz um investimento tão grande na formação desses profissionais, vai dar uma ênfase maior no recrutamento externo, né? Para tentar trazer, então, essas pessoas de fora, e uma redução de investimentos em recrutamento, né? Então, não vai investir tanto em recrutamento. Ali no quadro, né, o mercado de trabalho, segundo o Chiavenato, existe um novo perfil, né, de emprego, pois com a revolução da informação, o mercado de trabalho ele vem se deslocando do setor industrial para o de serviços. Então isso a gente já vinha, né, acompanhando aí, já vinha acontecendo, porque quanto mais eu vou mecanizando, né, a produção, mais eu vou deixando de necessitar de mão de obra nessa, né, operacional. E também a gente vê essa intensificação da revolução da informação, das tecnologias de informação e comunicação. Isso também ajuda, né, a que eu eleve, né, essas vagas vão migrando da indústria para a prestação de serviço. Um exemplo, né, que eu mencionei há pouco, por exemplo, o consumidor, em função do acesso à tecnologia de informação, ele demanda, né, mais conveniência na hora do consumo. E essa conveniência, ela então é traduzida no quê? Na prestação de serviço que eu vou alocar junto com a venda do produto. Então, existe uma elevação, né, dessa prestação de serviço adicionada aí à venda de um produto. Então, o que é isso? Eu, por exemplo, poder comprar da minha casa sem sair, através da utilização de uma tecnologia de informação, né, do meu celular, ali da internet, né, e poder receber esse produto em casa, né? Então, como que isso é possível? Porque eu, lá no comércio, no varejo, eu vou acrescentar um serviço à venda do produto. Esse serviço de separação, esse serviço de embalagem, de embalar esse produto e de transportar esse produto até a casa do cliente. Voltando ali no quadro, a indústria ela continua com a produção em alta, né? Porém com menos mão de obra, porque as tecnologias e o aperfeiçoamento dos processos, eles têm proporcionado esse aumento de produtividade. Então, eu vou demandando menos vagas, né, na indústria, mas, por outro lado, vai aumentando também, a gente vê esse aumento na necessidade, né, de profissionais dentro da área da prestação de serviço. Mercado de recursos humanos. Vamos falar a respeito do mercado de recursos humanos. Então, o mercado, né, é onde acontecem as negociações, as transações, é regido pela lei da oferta e da procura, né? Então, vamos lá no quadro. O mercado de trabalho, então ali no quadro, né, o mercado de trabalho, ele é determinado pela regra que vale, né, da oferta e procura de vagas, né? Então, lembra, mercado de trabalho relacionado a vagas. E o mercado de trabalho, ele vai influenciar o comportamento das organizações, né? Ele vai determinar esse comportamento das organizações. Mas, né, e o mercado de recursos humanos, né? O que é o mercado de recursos humanos? A palavra recursos humanos, ela já não ajuda a pensar, né? Porque eu estou falando de humanos aqui, então eu estou falando de mão de obra, eu estou falando do profissional. Então, ele representa o número de pessoas que estão dispostas a trabalhar ou que estão trabalhando e que se interessam pelas vagas oferecidas. Então, se no mercado de trabalho eu falo de vagas, no mercado de recursos humanos eu estou falando dos profissionais, eu estou falando dessa mão de obra. Tá? Então, também no mercado de recursos humanos a gente vai ter oferta e procura, né, de profissionais para poder assumir essas vagas, preencher essas vagas. Então, vamos ao quadro ver o mercado de recursos humanos em oferta.
Então, se é oferta, né, eu vou ter uma oferta do quê? Eu vou ter uma oferta de profissionais, eu vou ter uma oferta de mão de obra. Então, eu tenho uma excessiva quantidade de candidatos. Então, quando eu tenho, né, no ambiente das organizações, uma taxa de desemprego muito elevado, eu vou deduzir que com isso que eu tenho muitas pessoas buscando uma colocação. Então, eu tenho muitos profissionais disponíveis no mercado. Isso, né, de uma forma geral, a gente pode ter um dado geral assim, mas isso também pode variar de setor para setor, né? Então, mesmo tendo uma taxa de desemprego muito alta, no nível geral, em alguns setores, né, da economia, eu posso necessitar de uma mão de obra que não está disponível, né? Então, veja que aqui, né, para esses setores onde eu tenho um nível de desemprego muito alto, eu vou ter, então, uma excessiva quantidade de candidatos. Voltando lá ao quadro, então, o que vai acontecer? Uma competição, né, desses profissionais para conseguir um emprego. E com isso, né, a tendência é que exista um rebaixamento das pretensões salariais dos próprios candidatos, né? Eles aceitem trabalhar por um salário menor do que eles já tinham anteriormente. Para a empresa, né, isso poderia ser pensado como uma vantagem, né? Eu consigo ter um custo, reduzir meu custo. Só que, por outro lado, né, a gente sabe que esse profissional, quando ele aceita trabalhar por um salário menor do que ele já tinha, por uma questão de orientação para a sobrevivência, em curto espaço de tempo ele vai se sentir desmotivado. Então, não é uma boa, né, não é assim, uma vantagem para a organização, né, contratar alguém que não vai render o suficiente, né, que não vai produzir, e que vai estar desmotivado e que, quando a situação se alterar, ele rapidamente vai sair, né, ele vai atrás de alguma outra colocação aonde ele consiga ganhar mais. Então, também a tendência é que aumente a rotatividade na minha organização. Voltando ao quadro, nesse cenário, existe uma dificuldade em conseguir emprego, por isso esse rebaixamento da pretensão salarial, essa orientação para a sobrevivência. Quem já está empregado procura se manter, né, porque tem um temor de perder o emprego, se fixar nesse emprego. Então, um reflexo disso, um efeito disso também, é o baixo absenteísmo, né? As pessoas procuram não faltar, né, no trabalho para também, né, não correr o risco de perder ali a sua colocação. Bom, então ali no quadro nós vamos ver o mercado de recursos humanos em procura. Né? Então, esse mercado de recursos humanos em procura é onde eu tenho aquilo que, algum tempo atrás, a gente vinha aí de uma forma geral, escutando no mercado, que era o apagão de mão de obra. Né? Então, é quando eu tenho uma insuficiente quantidade de candidatos, quando eu tenho uma insuficiente quantidade de profissionais capacitados para assumirem essas vagas. Então, também, isso a gente pode ter de uma forma geral, e há um tempo atrás, né, se falava disso, a gente estava em pleno emprego, e então se falava disso, né, que estava faltando mão de obra qualificada. Hoje a gente pode não ter essa situação de uma forma geral, mas em alguns setores isso pode acontecer. Por exemplo, na área da saúde, onde a gente está tendo uma demanda muito grande por profissionais, né, a necessidade de uma contratação muito grande e essa falta de profissionais. Voltando ao quadro, então, quando eu tenho um mercado de recursos humanos em procura, vai existir uma falta de competição entre os candidatos. Né? Então, os candidatos eles não ficam ali competindo para conseguir a vaga, porque tem bastante vaga, o que falta é profissional. E aí existe uma tendência a esse profissional ele elevar a sua pretensão salarial. E aí a gestão de pessoas tem que tomar muito cuidado, né, para não entrar nisso, né, numa questão de leilão, né, de então inflacionar o mercado, né, aumentar demais os salários para poder atrair esses profissionais em função somente do nível salarial. Ali no quadro, né, então existe essa facilidade de conseguir emprego, esse elevado absenteísmo e rotatividade por uma menor fixação no emprego. Então, esse profissional ele vai para onde ele conseguir uma melhor posição. E essa melhor posição, ela não está relacionada somente a salário, né? A empresa também pode investir em planos de desenvolvimento profissional, né, para atrair e reter esses candidatos, né, esses trabalhadores. Como, por exemplo, um plano de carreira, né, a possibilidade de crescimento dentro da organização. Então, tudo aquilo que diz respeito ali à gestão de pessoas pode ser um atrativo, né, não só para chamar esse candidato para a empresa, mas também para reter aqueles que já estão. Voltando ao quadro,
Então, o mercado de trabalho e o mercado de recursos humanos, eles se movimentam, né, e eles se influenciam mutuamente. O mercado de trabalho ele muda de acordo com essas variáveis externas, com o cenário econômico, com a tecnologia, com novas formas de trabalho, né? E isso vai atingir o mercado de recursos humanos. Então, a velocidade das mudanças que ocorrem no cenário econômico vai alterar a configuração do mercado de trabalho. E com a mesma velocidade que se criam novas oportunidades de trabalho, também outras ocupações vão sendo extintas e vai mudando, então, esse mercado de recursos humanos. Integração, princípios do processo. Vamos falar da integração, né? E a integração como um processo, então um conjunto de atividades que a empresa vai se dedicar para poder, né, ali integrar esse novo colaborador no ambiente onde ele vai trabalhar. Bom, então ali no quadro, o que a gente vai ver? Que as pessoas, quando elas iniciam um novo trabalho, elas criam diversas expectativas, né? Porque ao longo do processo lá de recrutamento e seleção, ela já foi sendo capaz de conhecer um pouco, né, a respeito da empresa, do trabalho que ela vai executar, ela já teve a oportunidade de perguntar, né, de fazer algumas perguntas, esclarecer algumas dúvidas, de ter contato com o seu gestor imediato, porque é ele que vai selecionar, né, ele que vai dar ali a decisão final, né, de quem vai ser contratado. Mas mesmo assim, né, a pessoa ela chega para o trabalho com uma série de expectativas, que são essas ali que estão no quadro, que é como que vai ser o seu novo gestor. Então, por mais que ela já conheça pelo processo de seleção, ela não sabe como que é trabalhar, né, com essa pessoa. Não sabe como que é trabalhar com seus colegas de trabalho, quem eles são, não sabe como que vai ser esse ambiente, né, que vai trabalhar. Então, ela vai criar uma expectativa em relação a isso. E o que acontece, né? Quando ela pode identificar esse cenário, né? Então, como que é seu novo gestor, como que são seus colegas, como que é o ambiente, ela vai ficar mais tranquila e, consequentemente, isso vai ter como efeito uma adaptação melhor, desenvolvendo com eficácia suas tarefas. Então, veja que o programa de integração, ele é importante também em função disso, né? De eu poder dar uma segurança para quem está iniciando o trabalho. Tudo aquilo que é conhecido, né, me traz segurança. Então, ali no quadro, a integração, ela é um treinamento. Então, lembrem sempre disso, né? Integração é um treinamento. Sendo um treinamento, ela deve fazer, esse processo de integração deve fazer parte da política de gestão de pessoas da empresa. Então, é uma decisão, né, que a empresa toma em relação a como que ela vai tratar as pessoas que entram dentro da empresa dela. O que ela vai fazer com essas pessoas logo que elas entram. Então, essa é uma política, uma decisão. E é uma política do quê? De treinamento. Então, ela não é algo que eu vou fazer pontualmente. Então, se é uma política, ela deve ser sistematizada. É um treinamento que é sistemático. Voltando ao quadro, que ele não vai acontecer para uma pessoa sim, para outra não, que ele não vai acontecer de uma forma para uma pessoa e para outra de outra forma, né? Então, ele é um treinamento para inserir o novo colaborador nesse contexto profissional que se inicia para ele, né? E também pode ser chamado de socialização, porque vai incluir, né, esse colaborador nesse grupo social, nesse contexto social também das relações, né, na qual ele vai começar a participar. Então, ali falando do objetivo da integração, de acordo com Pontes, cada empresa ela tem, né, o seu modo de ser, que está ali traduzido pela sua cultura, né? Então, assim, a integração ela é realizada para que esse novo colaborador ele possa conhecer alguns aspectos da organização, porque por mais que essa pessoa ela já trabalhava nessa área, né? Ela já tem experiência, mas ela não sabe como é trabalhar nessa empresa especificamente, né? Ela não sabe como é o modo de operação dessa organização especificamente. Então, é importante que ao entrar nessa organização, ele receba informações a respeito da cultura dessa organização, então a sua história, quais são os valores, as crenças, os hábitos, os costumes, né? Os costumes organizacionais, o que é valorizado dentro dessa organização, os princípios, né, que vão nortear os negócios e as ações diárias. Então, veja quanto que é importante, né, o programa de integração para que ele vá se inserindo já nesse contexto. E ali no quadro a gente vai ver que 2 aspectos devem ser levados em consideração ao tratar da integração de pessoal. Um é sobre adaptação à empresa.
Adaptação nem sempre é fácil, né? Às vezes, comportamentos dentro da empresa vão se perpetuando porque o novo integrante ele assume a conduta inadequada, uma conduta, né, inadequada que já é praticada pelos outros membros da organização. E, em muitos casos, ele vai fazer isso como uma forma de ser aceito pelo grupo. Então, ele pode até já saber, né, como realizar aquele trabalho que ele vai fazer ali, mas ao ser inserido nesse novo contexto, qual que é a tendência da pessoa, né? Ela observar e ela ver o que ela tem que fazer para ela poder ser aceita, né, e fazer parte daquele grupo ao qual ela está. Se eu não cuido, né, desse processo de integração, hábitos, costumes, né, que a gestão pode até considerar como inadequados, mas que se ela não cuida, isso vai sendo passado, né, para esse novo colaborador. Olha, faz assim, aqui a gente faz desse jeito, a gente dá esse jeitinho. Então, às vezes, não é a forma mais adequada. Então, e tudo aquilo, né, que a gente vai fazendo, vai criando o hábito de fazer daquela maneira. E é um hábito que é compartilhado, vai se cristalizando como a cultura daquela organização. Então, a gente tem, ali já começa logo na entrada, né, desse novo colaborador na organização, a ele, então, ser inserido, né, incorporando esses aspectos da cultura. Mas tem uma outra parte aqui também, né, que faz parte, aqui um outro aspecto que faz parte do programa de integração, que deve ser levado em consideração, que é sobre adaptação ao trabalho, né, ao seu trabalho especificamente. E essa adaptação ao trabalho, ela vai estar mais relacionada com a gerência imediata, que ela vai ter uma grande influência nesse momento, porque ela vai passar, né, para esse novo colaborador como que ele vai desenvolver o trabalho dele, ela vai passar também informações acerca da sua autonomia, né, o quanto que ele, qual é a sua responsabilidade, o quanto que ele pode tomar decisão sozinho, tem autonomia, né, para decidir, o quanto que ele vai ter, que tipo de decisão que ele deve subordinar, né, às outras áreas, a outros profissionais e quem são. Então, tudo isso ele vai precisar conhecer ali. E ali no quadro, ainda um último aspecto, que tipo de atividade que ele vai desenvolver. Então, nessa outra parte, que diz respeito à adaptação ao trabalho, né, que deve ser levado em consideração, é esse aspecto que diz respeito a esse trabalho mais específico dele. Então, eu tenho uma forma geral, né, de agir, de me comportar dentro dessa empresa, entendendo o que é valorizado, o que se acredita, e eu tenho essa maneira específica de realizar o meu trabalho. O que eu posso, o que eu não posso fazer em relação ao meu trabalho especificamente. Vamos agora para a resolução de uma situação-problema. Essa situação-problema ela se passa na empresa Empório Urbano, que é a empresa administrada pelo Seu Rui, né, uma empresa familiar administrada pelo Seu Rui e que comercializa eletrônicos e games importados. E o Seu Rui está às voltas aí com a importância da integração. Vamos lá no quadro para a gente conhecer qual que é o desafio. Então, a empresa Empório Urbano, ela já está mais estruturada na gestão de pessoas, né? E o Seu Rui pretende praticá-la, né? Praticar o quê? Praticar a gestão de pessoas, né? Não ficar, assim, só isso como algo que para ele consegue entender a importância, né? Ele consegue assimilar os conceitos, mas ele quer colocar esses conceitos em ação, né? Ele quer praticar. Então, refletindo sobre a situação da empresa, pode-se constatar que não há uma grande rotatividade pessoal, e sendo assim as contratações não ocorrem com frequência. Então isso acontece em muitas organizações de pequeno e médio porte, que ao não ter, né, uma rotatividade muito grande, esses aspectos relativos à contratação, né, seleção, recrutamento, seleção e integração de pessoal, eles ficam relegados a um segundo plano. Então ali no quadro, qual que é o desafio, né? Então a empresa ela não faz um uso de um procedimento padrão para receber os novos colaboradores. Então veja que assim, a gente sempre vai ter algum procedimento que vai ser feito para receber a pessoa que está começando a trabalhar. Mas o que acontece na empresa do Seu Rui? Não tem um padrão. Então quando acontece esporadicamente, né, ele vai lá pensar de que forma que ele vai fazer a integração desse colaborador, que nem é mesmo chamado de integração, né, porque não é um processo padrão, como que ele vai orientar, né? Às vezes é uma orientação informal. Ela recebe algumas informações ali informalmente de como que ela deve fazer o trabalho dela. Então, veja, para cada um vai ser diferente, né? Porque eu não tenho um padrão. Voltando ao quadro, é preciso, então, conhecer um programa de integração, o que ele deve conter e qual que é a importância para a empresa. É muito importante que ele conheça isso e que ele assimile, né?
Isso para que ele possa realmente aplicar, porque se ele não entende, se não assimila qual que é essa importância, ele não vai fazer, né? Ele vai até entender o conceito, mas se ele não sabe qual que é a importância, ele não vai fazer, principalmente se ele relacionar essa importância somente à questão da contratação. Ah, mas eu não contrato muito, então não tem por que fazer. Voltando ali ao quadro, integrar os novos colaboradores resulta em uma fonte de satisfação. Então, essa é uma importância, né? De também, né, ser uma fonte de satisfação, porque quanto mais acolhido, quanto mais informações relevantes forem absorvidas, maior será a chance de sucesso na trajetória profissional dentro da empresa. Então, eu minimizo esse risco de uma rotatividade, né? Aqui a gente tem essa relação com os mercados, né? Com a dinâmica do mercado de trabalho e mercado de recursos humanos. Se eu tenho pouca oferta de candidatos, né, se eu estou com dificuldade em conseguir um profissional para trabalhar na minha empresa, se eu tenho muita rotatividade no setor de uma forma geral, investir num programa de integração pode ser uma maneira de gerar essa satisfação e de minimizar esse risco de uma rotatividade, até mesmo nesse período de experiência, por uma dificuldade de adaptação do colaborador. E às vezes essa adaptação, essa dificuldade é em função de não ter recebido informação. Então, voltando ao quadro, de não ter sido orientado no momento que entra na empresa. Bom, e também o seu Rui ele deve compreender que os colaboradores veteranos, eles também merecem atenção e não somente os novos. Então, o que quer dizer isso, né? Quer dizer algumas coisas aqui. A gente pode pensar que, ao eu realizar um programa de integração com quem está entrando, isso facilita também a vida de quem já está lá, né? Trabalhando, porque essa pessoa já vai vir mais orientada, né? Porque já recebeu informação, não vai atrapalhar tantos colegas ali, às vezes perguntando, pedindo orientação. E também, por outro lado, é que os antigos colaboradores, eles precisam ser levados em consideração quando, por exemplo, o seu Rui está fazendo uma modificação na empresa dele. Ele está começando, então, né, um programa de integração, nunca havia sido feito, ele está padronizando, estruturando, e as primeiras pessoas que vão ter que passar por esse programa de integração são os colaboradores que já trabalham na organização. Então, num momento como esse, todo mundo deve participar, até quem já está trabalhando na empresa. Em outros momentos também, como está ali no quadro, quando acontece, por exemplo, momentos de mudança, né? Então, essa integração ela deve ser para todos, né, os novatos e os veteranos. E essa mudança pode ser não somente eu estar implantando, né, um programa de integração, mas outros tipos de mudança. Ah, eu estou, né, fazendo uma fusão com uma outra empresa, eu estou abrindo uma filial, eu estou mudando meu posicionamento no mercado, eu estou modificando as minhas estratégias, e são informações que precisam ser passadas para todas as pessoas dentro da organização. Então, o seu Rui ele precisa compreender que essa importância, né, do programa de integração, ela é um treinamento, né? O processo de integração é um treinamento. Deve fazer parte da política de treinamento e desenvolvimento e ele deve, então, entender a importância de utilizá-lo em alguns momentos específicos. Vamos agora para um momento de interação, onde eu convido você, aluno, a participar, encaminhando suas dúvidas, os seus comentários através do chat. Para que você tenha tranquilidade para fazer isso, eu vou dar um tempinho e daqui a pouquinho eu volto.
Então, aluno, é muito importante ressaltar, né, que o programa de integração ele deve fazer parte do treinamento, né, da política de treinamento da organização e deve ser utilizado, né, sempre que necessário, sempre que houver a introdução de um novo elemento, né, dentro da organização e sempre que mudanças significativas e importantes acontecerem e que precisem ser comunicadas, né, para todas as pessoas da empresa. Integração, elementos do processo. Vamos falar agora quais são esses elementos que devem fazer parte do processo de integração. Então, ali no quadro, ressaltando, né, essa questão que a integração ela deve ser vista e deve aí, ser considerada como um treinamento, né, e sempre que a gente pensa num treinamento, a gente vai pensar nesse programa do treinamento, né? Então, na elaboração de um programa de integração, é preciso estar atento a esses pontos, né? A quem ele se destina, qual que é o seu público-alvo? O seu público-alvo são os colaboradores veteranos, né? Também, em muitos momentos, e também que os novos, não somente os novos colaboradores. Então, eu tenho ele direcionado tanto a novos colaboradores, quanto em alguns momentos eu vou ter isso direcionado para um público que já trabalha na organização. Então, os programas de integração, eles devem ser aplicados em alguns momentos para todos os funcionários. E vamos entender quais são esses elementos, então, que vão fazer parte do programa. Lá no quadro, a gente vai ver que o programa, normalmente, ele está dividido, né? A gente pode aí dividir ele, para pensar nesse programa, nos elementos que vão ter dentro do programa, em duas partes. Uma parte que é denominada de ambientação, né? Então esse nome já ajuda a gente a pensar, eu vou ambientar esse novo colaborador no ambiente dessa organização. Então, ele é geralmente de menor duração, pode ser feito num único dia. E na ambientação, eu vou passar, né, as informações, o que vai estar contido ali nesse programa na parte da ambientação, é mais geral. É o que todo mundo que trabalha na empresa precisa saber. Tá? Então, por isso, ele é feito em um único dia. Então, ele é mais rápido. Normalmente, é realizado pela área de recursos humanos. Então, veja, se eu estou falando que é algo geral, né, então ainda não estou falando de uma especificidade do trabalho, né, daquela pessoa. Eu estou falando de como que a empresa funciona, né, de uma forma geral. Então, isso é realizado pelo RH. Isso não quer dizer que o RH não possa, né, solicitar que outras áreas também participem, dependendo, né, do tipo de empresa, dependendo da informação que foi passada, que precisa ser passada para esse colaborador, eu também posso pedir auxílio, né, nessa estrutura e que outros profissionais da organização também participem. Mas é a área de recursos humanos que vai, então, conduzir, né, essa ambientação. Então, veja que também nesse momento a área de recursos humanos, a área de gestão de pessoas da empresa, ela exerce ali o seu papel de staff, né, o seu papel de apoio às demais áreas. Então, ali no quadro, a gente vai ver que é importante, né, esclarecer nesse momento, né, dúvidas, né, que a pessoa possa ter sobre os horários, né, de trabalho, direitos e deveres gerais, né, benefícios, e também apresentar a estrutura da empresa, né? Então, essa estrutura da empresa é a estrutura física, então é importante a pessoa conhecer, né, quais são os ambientes, que por mais que ela não vá, muitas vezes, trabalhar naquele setor, que no dia a dia do trabalho dela ela não tenha, né, que circular por aquele local, mas é importante que ela saiba que existe aquele local, que ela saiba se ela pode circular por ali, né, se ela pode entrar, né, sem nenhum problema, se ela tem que usar algum equipamento de proteção para entrar, se ela é um local que ela não pode entrar, que ela tem que pedir permissão para entrar, mas que esse local existe, né? Então ela tem que conhecer essa estrutura física. Uma outra estrutura, né, que é muito importante que ela conheça é a estrutura funcional, né? É o organograma da empresa, é o desenho das funções. Quem é quem, né? Quem se relaciona com quem está subordinado a quem. Então, é muito importante que seja apresentado isso para ela. Assim, ela vai se introduzindo, né, nesse ambiente. E ali no quadro, ainda falando da ambientação, os seguintes aspectos podem ser apresentados, porque lembre que também aqui a gente vai introduzindo, né, esse colaborador na cultura da organização. Então, contar a história da empresa, né, apresentar essa história,
falar de como que ela foi fundada, quem são seus fundadores, por que que ela nasceu, como que ela nasceu. Isso já é transmitindo, né? Já é ir transmitindo esses aspectos da cultura, dos seus valores, das suas crenças, dos seus hábitos, né? Para ela entender também de onde que vem isso. Voltando ao quadro, nós também temos apresentação nesse momento dos produtos e serviços e seu modo de produção. Mesmo quando, né, não sou uma indústria, posso ser uma prestadora de serviço, pode ser um comércio, eu tenho uma área de produção, né, da produção do serviço, da produção da venda. E é muito importante, então, que eu apresente quais são esses produtos e esses serviços. Também, por mais que essa pessoa não vá trabalhar diretamente nisso, o trabalho dela existe ali dentro da empresa em função disso, né, em função dos produtos que são produzidos ou vendidos, dos serviços que são prestados. E assim é importante também que ela compreenda como que o trabalho dela vai influenciar isso, né? E ela tem que saber quais são esses produtos e esses serviços para ela se sentir vinculada também a eles, né? Voltando ali no quadro, políticas e procedimentos, né? Quais são as políticas, procedimentos, a conduta esperada, né, desse colaborador no seu ambiente de trabalho, os benefícios e política salarial e de carreira. Então aqui eu vou apresentar isso de uma forma geral. Então veja que eu posso pedir, por exemplo, que o contador, que é alguém lá do escritório de contabilidade, tem uma empresa pequena, venha falar, esclarecer dúvidas, né? Porque não é só falar, mas é esclarecer também dúvidas a respeito dessas questões, por exemplo, trabalhistas que possam surgir, outras áreas da empresa também venham, né? Conheço ali os produtos e os serviços, mas seria interessante que alguém lá do setor comercial viesse falar a respeito desses produtos, viesse falar um pouco das características dos clientes, né, que a empresa atende. Então veja que eu vou montar esse programa pensando, né, nessas informações que eu vou passar e quem que poderia, né, passar essa informação da melhor forma. Mas a gente tem uma outra parte, né, do programa de integração, que é a chamada integração de pessoal propriamente dita aí. Essa parte do programa, ela é mais demorada, né? Mais ampla e demorada. Por quê? Porque aqui eu vou estar abordando o trabalho específico que aquela pessoa vai realizar na empresa. Então isso é mais demorado, é mais amplo, vai ser realizado lá no contexto do trabalho específico que ela vai fazer, na área que ela vai fazer, no dia a dia do trabalho dela. Então por isso é um pouco mais demorado. Normalmente se estende aí pelo período de experiência, né, desse colaborador. Voltando ali no quadro, visa facilitar a integração, a equipe de trabalho, fazer, né, essa pessoa entendendo no dia a dia do seu trabalho a cultura da empresa. Normalmente é realizado pela liderança imediata, pelo gestor imediato, que vai acompanhando o colaborador, vai realizando feedbacks, mas a área de recursos humanos, ela participa disso ao traçar essas diretrizes do que será realizado. Então, ajudar, né, ali o gestor direto, ele entender quais são essas diretrizes, o que deve direcionar essa parte da integração. Como que, por exemplo, ele vai fazer o feedback, que ferramentas que ele vai utilizar, se ele vai fazer uma avaliação de desempenho, né? Que recursos que ele pode também se servir ali para fazer esse programa de integração com esse colaborador. Então, ali no quadro, a gente vai ver que programas de acolhimento e de boas-vindas, eles podem marcar, né, o início de um saudável relacionamento profissional. Então, investir em programas de integração pode ser aí percebido também por essas pessoas, né, por esses profissionais, como um diferencial, que vai colocar a empresa em posição de destaque perante os candidatos que se preparam e buscam uma valorização de sua contribuição. Então é algo que diferencia essa empresa das outras, né, dos seus concorrentes em relação à busca de profissionais talentosos e qualificados para trabalhar na sua organização. Processo de integração técnicas. Vamos falar quais são as técnicas, né, que a gente pode se servir dentro do treinamento de integração para realizar, né, esse processo. Então, vamos ali no quadro. Então, existem algumas etapas, né, da integração. Elas podem variar de acordo com o porte da organização, de acordo com a cultura, de acordo com as áreas, né? Podem ser apresentadas em uma ordem que acompanha as prioridades da empresa. Então, também essa é uma questão importante, né? Porque quando a gente compreende a lógica, né? Por que eu faço isso?
eu também tenho a possibilidade de flexibilizar. E essa flexibilização ela é muito importante, né? Porque para cada empresa, dependendo do setor, essas etapas, né, elas podem ser diferentes, elas podem ser posicionadas de uma maneira diferente. Né? Então não existe um padrão rígido. Voltando ali no quadro, pensando sempre, né, que eu estou aqui transmitindo as questões da cultura, das especificidades do trabalho dessa organização. O colaborador, né, de uma maneira geral, assim, né, ele deve primeiro começar a receber as informações mais básicas, as informações mais elementares. Então, mesmo quando eu vou pensar nas etapas, né, eu tenho que pensar assim, bom, eu vou primeiro falar para ele a respeito das informações que ele deve saber importantes da empresa como um todo, para depois ir no específico e mais complexo, né? O específico e mais complexo é o trabalho é o trabalho dele, né? O trabalho que ele vai fazer. Voltando ali no quadro, então tem uma especificidade maior, mais complexo no sentido da quantidade de informações, né? Dessa complexidade em função também da quantidade de informações e do que ele tem que absorver. Então, né, como esses detalhes de sua forma de trabalhar. Bom, então, uma sugestão, né, ali de uma técnica que pode ser utilizada dentro do programa de integração, uma sugestão, é a empresa desenvolver um código de ética ou um manual de conduta. Então, essa é uma técnica que a empresa pode usar para poder passar para esse colaborador as informações também que são gerais. Normalmente, no manual de conduta, no código de ética, eu vou começar ali apresentando a história da empresa, depois eu vou falar também a respeito dos direitos e deveres, né, da conduta esperada desse colaborador, do que é permitido e do que não é. Então, na relação que ele vai ter com os elementos que se relacionam, né, com a empresa, com o fornecedor, com o cliente, então um código de ética, ele pode aceitar presente, né, de um fornecedor ou de um cliente? Se sim, tem algum limite de valor, né? Como que essa relação ela pode ser estabelecida ali, o que a empresa então vai colocar, né, como um comportamento ético para evitar, de repente, situações, né, de corrupção, de favorecimento, né? Então, tudo isso eu posso colocar dentro desse manual de conduta ou código de ética. Veja que esse manual, ele é um documento, né? E ele é um documento que ele fala daquilo que pode e que não pode. Então, o que regulamenta, né, as relações e o comportamento dessa pessoa no trabalho dela. Então, é muito importante que esse documento, né, ele não é um documento que vai ser alterado muitas vezes, né, frequentemente. Então, é muito importante que eu submeta ele a uma avaliação de alguém que entenda de leis, né, um advogado trabalhista, para que eu não ali fira alguma questão legal, né, que pode prejudicar tanto o colaborador quanto a organização. Então, veja que a área de recursos humanos, o gestor de pessoas, ele não tem a obrigação de entender profundamente, de saber todos os detalhes, de conhecer profundamente a legislação trabalhista. Mas ele deve saber que isso existe e que ele deve tomar cuidado. E esse cuidado também é de buscar esse auxílio de alguém especializado. Então, ali no quadro, esse tipo de ferramenta, né, quando ela é bem conduzida, quando ela é bem estruturada, ele auxilia bastante o momento da integração. Por quê? Está tudo ali preto no branco, né? Está tudo ali descrito, está tudo ali já bem explicado, bem especificado. Então isso ajuda bastante a diminuir conflitos mal entendidos. Ali no quadro ainda a gente vai ver que contempla muitas informações que serão tratadas, além de compor um material que é entregue para o colaborador, seja de forma física, seja numa cópia digital. Então é importante que eu entregue, que ele documente ali, né, que ele recebeu e que ele possa ter acesso a esse manual sempre que ele quiser, né, sempre que ele tiver alguma dúvida, né, de como que ele deve proceder. Então, lá no quadro, a técnica, né, ainda falando aqui da técnica de integrar pessoas, né, outra técnica também que é utilizada pelas organizações é que algumas vezes, o que elas fazem, né, algumas empresas, elas adotam uma política de escolher um determinado dia do mês para que todos os colaboradores contratados no período iniciem suas atividades juntos. Então, às vezes, se ela tem, né, ali um volume de contratação, ela pode adotar essa política de fazer, então, o processo de integração com todo mundo junto, pessoas de diferentes áreas, né, pode ser, porque ali estão recebendo as informações gerais, então ela faz isso com todo mundo junto.
Ali no quadro ainda a gente vai ver que isso facilita para o departamento de pessoal, que deve realizar um procedimento de contratação e informar os colaboradores sobre esse programa de integração. Mas nem sempre isso é possível, né? Porque nem sempre eu vou ter lá um número grande de pessoas sendo contratadas. Então isso pode variar dependendo do momento na mesma organização ou também varia de acordo com o porte, né, da empresa. Então o que acontece, né? Eu posso ter outras técnicas também, por exemplo. Em casos, né, em que apenas um profissional ele é contratado no período, o procedimento ele deve ser mantido. Que procedimento? De integração. Então, o mesmo cuidado ele deve ser dispensado ainda que para um único novo colaborador. Então, as mesmas informações. Então, a técnica que eu vou utilizar, ela deve ser pensada também nesse sentido, né, adequada tanto para eu usar coletivamente, né, quanto para eu usar, então, individualmente. Porque as pessoas devem receber o mesmo nível de informação, se for um colaborador só, se for um grupo de colaboradores sendo contratados. Então, ali no quadro, a gente vai ver que a empresa ela também pode optar por aplicar um programa de integração à distância, por meio de programas, né, desenvolvidos em plataformas específicas ou na intranet, né, quando a empresa tem, por exemplo, uma intranet. E veja que nesse momento atual, né, existe essa necessidade, né, de fazer um programa de integração onde as pessoas não fiquem aglomeradas, né, eu não posso colocar todo mundo junto. Então, utilizar os recursos da internet e utilizar a tecnologia de informação, que também teve ali, né, uma intensificação na sua utilização, na disponibilização, né, no acesso a esse tipo de ferramenta agora nesse momento, ajuda também a pensar na estruturação do programa de integração utilizando essas ferramentas, não só para o momento atual, mas que também isso fique para depois, né, que essa situação aí da pandemia se passe. Então, ali no quadro, isso, né, considerando essas inúmeras mudanças que ocorrem nas organizações, levando em conta muitas vezes essa distância geográfica entre unidades, né, e o avanço da tecnologia. Então, essa distância geográfica, às vezes, ela é necessária porque eu tenho uma unidade, que está em outra cidade, né, então eu posso, e tem um RH centralizado lá na minha matriz. Como é que eu vou fazer a integração do pessoal que está lá, né, numa unidade que é uma filial? Isso pode, né, ser conduzido também à distância. E agora, né, com essa questão de a gente ter que obrigatoriamente ficar distante geograficamente, né, também no isolamento, também ajuda. Então, ali no quadro, a empresa, especialmente aquelas de maior porte, que já se utilizavam, né, desses recursos, né, de fazer então a integração à distância, elas obtêm um benefício, né, com a utilização da tecnologia de informação, que é a rapidez na aplicação, né, pode realizar em diversas localidades, num curto espaço de tempo. Tem um custo reduzido, um resultado otimizado e essa possibilidade de aplicação tanto individual quanto em grupo. Então, esses benefícios, né, que já eram ali percebidos, né, eles também podem ser ali absorvidos agora por todas as organizações, né, com essa intensificação, então, da utilização desses recursos. Processo de integração cases. Vamos falar de alguns casos, né, de processo de integração. Veja, aluno, que a integração, né, como um treinamento, ela deve ser pensada considerando as características de cada organização. Então, por que, né, a gente estudar aí casos, né, de processo de integração, já que ela deve ser adaptada a cada realidade? Justamente, né, para a gente poder perceber essas modificações que acontecem dependendo da realidade de cada organização e também porque a gente pode ter ali, ao olhar para esses casos, né, de organizações tão diferentes, de setores tão diferentes, a gente pode ter essa ideia do que é importante conter, né, nesses programas de integração. Então, ali no quadro, a cultura, ela está inserida no programa de integração. Então, a cultura é essa identidade, esse modo de ser específico de cada organização. Mas a gente pode aprender muito também olhando para os cases, né? E a gente vai ver aqui cases no segmento da construção civil, case no segmento da saúde e da tecnologia da informação. E o primeiro que a gente vai ver é da construção civil. Então, veja, a construção civil ela tem uma característica, né, do ambiente de trabalho ser um ambiente que coloca esse colaborador numa situação de risco, né, numa vulnerabilidade ali
Então né, por exemplo, um canteiro de obras, né, é um local que traz, né, ali para o colaborador muitos riscos. Então, voltando ali no quadro, então no programa de integração vai ter um forte destaque para o quesito segurança. Então, por exemplo, apresentar as normas, né, norma ANR 18, a utilização de equipamentos de proteção individual, orientação sobre equipamentos de proteção coletivo, horário de trabalho, de refeição, de descanso, informações sobre a obra, peculiaridades da construção, local e forma de descarte de materiais utilizados na obra. Então, essas são especificidades, né, que dizem respeito ali a esse, né, tipo de organização e a esse tipo que também vai interferir ali na sua cultura. E a gente pode pensar, tá, mas essas informações são importantes não para todos os colaboradores, somente para quem trabalha no canteiro de obras. Não, ela é importante para todos os colaboradores. Por quê? Porque todas as pessoas que vão trabalhar na empresa, por mais que ela não esteja trabalhando lá no canteiro de obras, ela trabalha no setor administrativo da empresa, faz parte, né, da estrutura da empresa. E pode ser que, eventualmente, ela tenha que circular por essas áreas, né? Por essas áreas aí do canteiro de obras, por exemplo. Então, ela tem que conhecer, ela tem que saber se ela pode, se não pode, né? O que ela tem que fazer para ela não se colocar em risco e não colocar as outras pessoas em risco. Então, todas as pessoas, né, que trabalham na empresa, independente, né, da atividade que ela vai exercer, ela tem que saber, né? Ela tem que conhecer de uma forma geral. Bom, então ali no quadro a gente vai ver também da área da saúde, né? Pensar num case de sucesso, né? De sucesso também, mas num case aí de programa de integração na área da saúde. Na área da saúde também, né? A gente vai estar ali sempre trabalhando com aspectos relacionados a risco, né? A risco relacionado à saúde, a risco relacionado à vida das pessoas. Então, voltando ao quadro, é essencial facilitar a ambientação do novo colaborador, as normas, as rotinas, né, da empresa, para garantir a padronização da informação, dos conhecimentos mínimos desejáveis para o desempenho de suas funções, da interface que a sua função vai ter ali com outras áreas, respeitando-se os preceitos éticos e legais da profissão. Então, veja que na área da saúde, a gente está falando, né, de possivelmente organizações como hospitais, clínicas, laboratórios, né? Então, né, organizações assim. E também, né, a gente vai ter ali não só a sua atividade de fim sendo exercida, né, o atendimento, às vezes, desse público que vai em busca de um serviço de saúde ou um laboratório, né, que vai produzir, por exemplo, medicamento, que vai fazer testes, né? Mas eu também tenho pessoas trabalhando nessas outras atividades de apoio, atividades, por exemplo, administrativas. Então, como que esse profissional, ele deve, né, também compreender a respeito de como que funciona todos os outros setores, aonde que ele pode circular, onde que ele não pode, que cuidados que ele precisa ter e também como que, ao lidar com as informações, né, que ele vai ali ter acesso no dia a dia, essa forma de realizar o trabalho dele pode interferir, né, na saúde, na prestação desse serviço. Voltando ali no quadro, a enfermagem, ela representa uma parcela significativa dos recursos humanos de uma organização hospitalar. Então, possivelmente, né, vão ter muitos aspectos aí dentro do programa de integração relacionados a esse campo. Voltando ao quadro, informações, então, comuns a todas as áreas, né, devem estar incluídas aí dentro do programa de integração e as informações específicas, né, como, por exemplo, específicas da área da saúde. Serviço de controle de infecção hospitalar, o serviço especializado em engenharia e segurança em medicina do trabalho, devem constar na programação, junto com as outras áreas de interesse comum ao público-alvo do programa. Então, veja que aqui também, né, a área de recursos humanos, ela que vai conduzir esse processo, mas aqui ela deve chamar esses profissionais dessas áreas especializadas para poder, né, fazer o treinamento dessas pessoas que estão entrando na organização. Então, por mais que eu trabalhe lá no setor administrativo, na recepção, na zeladoria, na segurança, né,
que eu não atenda ali o público final, diretamente, né, nessa questão da saúde, não sou médico, não sou enfermeiro, não sou da área da saúde, mas eu participo ali, né, desse atendimento. Então veja que às vezes tem informações que essa pessoa, ela já até trabalhou, né, na área administrativa, mas não trabalhou num ambiente hospitalar, ou não trabalhou num laboratório. Então existem, por exemplo, símbolos, né, que são colocados de comunicação, né, que são colocados nos ambientes para poder identificar uma área que pode ser uma área com grande risco de contaminação, uma área que para eu entrar eu preciso utilizar alguns equipamentos de proteção, né, para me proteger e para proteger as outras pessoas também. Cuidados que eu tenho que ter em relação, por exemplo, à questão de infecção hospitalar. Então, isso não diz respeito somente ao médico, né, somente aos enfermeiros, somente, né, o técnico do laboratório, mas a todas as pessoas que trabalham naquela organização. E agora a gente vai conhecer também, né, a respeito de um programa de integração numa outra área totalmente diferente, né, que é a área da tecnologia de informação. Então, vamos lá no quadro. Veja que a tecnologia de informação, né, normalmente esse ambiente onde se trabalha é um ambiente de escritório, né? Então, normalmente o que eu vou passar de informação para as pessoas num programa de integração? Vai ter, né, a história, vou falar a respeito dos fundadores, o ano de fundação, os principais serviços prestados, os principais clientes, apresentar o quadro de colaboradores, os seus respectivos departamentos, questões específicas que a empresa, então, adota como política da qualidade, certificações, né? Então, nessa área é comum ter isso, né? Quais são, e isso também, essas certificações, elas exigem alguns procedimentos, alguns processos, sejam, né, respeitados ali, conduzidos com determinado padrão. Então, é importante que as pessoas saibam disso. Voltando ao quadro, também, né, aspectos relacionados aí às questões trabalhistas, né, os benefícios sociais, pagamento de salários, cartão ponto, procedimento a faltas ao trabalho, entre outros, e procedimentos administrativos. Então também, por exemplo, se agora, né, essa possibilidade, né, de realizar o trabalho à distância, em home office, né, o que pode, o que não pode, as questões então de procedimentos administrativos, de faltas, né? Então, tudo isso deve ser esclarecido. E uma outra coisa importante aqui, embora a gente não esteja falando de um ambiente onde a gente tem que se preocupar com a segurança, como lá na construção civil e na saúde, mas também tem elementos de segurança aqui, né? Segurança e proteção de dados, porque eu estou trabalhando com informação, estou trabalhando com informação do cliente. Então, segurança e proteção de dados, sigilo, ética, propriedade industrial, né? Porque eu estou trabalhando aqui muitas vezes com desenvolvimento de programas, né? Então, tudo isso eu preciso esclarecer, passar para esses colaboradores que estão dentro desse campo específico da tecnologia da informação. Vamos agora para a resolução de uma situação-problema. Essa situação-problema se passa na empresa Empório Urbano, a empresa administrada pelo Seu Rui, né, que comercializa eletrônicos e games importados. E o Seu Rui, então, está aí querendo implantar o programa de integração. Então, vamos ver qual que é o desafio dele. Bom, o Seu Rui já está bem inteirado, né, sobre a importância do programa de integração e a estrutura do programa. E ele está curioso para saber como que o programa de integração ele pode ser aplicado dentro da especificidade de cada negócio. Então veja que você já tem algumas informações ali muito importantes e um conhecimento, né, acerca disso que já o capacita a ajudar o Seu Rui nesse desafio. Bom, e o Seu Rui, então, ele tem que responder algumas questões, né, que estão aí, são perguntas que estão aí para ele que ele quer responder, né, que ele quer então esclarecer. Como que ocorre a aplicação do programa de integração nos diversos segmentos? Né? Ele ficou pensando isso. Como que será que, né, que vai se realizar esse programa em diversos segmentos? Será que é adotado um programa padrão, né? E daí eu posso utilizar, existe um programa padrão que eu utilizo nos diversos segmentos? Será que essa estratégia, né, de pegar um programa padrão, ela é viável? Né? Então essa é uma preocupação do Seu Rui. Ele deve procurar, né, um programa padrão, ver como é que funciona e aplicar na empresa dele. Então, a gente vai ajudar o Seu Rui aqui a resolver essas questões. Então, ali no quadro, os programas de integração, eles são elaborados de acordo com objetivos, com a cultura, com a especificidade de cada organização e seu negócio. Bom, então, isso já mostra para a gente que
não existe um programa padrão, né? Não dá para a gente pegar um padrão e aplicar em todas as empresas. Por quê? Porque eu tenho objetivos diferentes, eu tenho culturas diferentes, eu tenho especificidades, né, de cada organização, por mais que ela esteja dentro do mesmo setor, mas existem questões bem específicas. Então, ali no quadro, né, o programa, ele visa familiarizar o colaborador com o quê? Por exemplo, com a linguagem da organização. E o que é a linguagem da organização? É como que, por exemplo, ela dá nomes, né? Então, como que ela dá nomes para as áreas, né, ali daquela organização. Então, isso é diferente de empresa para empresa, não tem um padrão. Às vezes ela tem nomes específicos para procedimentos, né, que são utilizados dentro da empresa, nomes específicos também que ela utiliza para tipos de ferramentas, né, de trabalho, e essas ferramentas podem ser ferramentas de tecnologia, como softwares, programas, né? Então o colaborador ele precisa se familiarizar com isso. Voltando ao quadro, também com outras questões que são específicas, que são os costumes, né, dessa empresa, o código de conduta, a sua estrutura, né? Então a estrutura é diferente de empresa para empresa, quais são os produtos, né, que ela comercializa, o serviço que presta, qual que é a sua missão, né, a sua razão de ser, qual que é a sua visão, aonde que ela quer estar no futuro, quais são os seus valores, né, para onde que ela está caminhando, o que que ela valoriza, né, quais são ali os comportamentos, né, as ações que ela valoriza nesse caminho, né, que ela faz aí para alcançar algo no futuro. Então, ali no quadro, o seu Rui é importante que ele compreenda que cada empresa pode e deve realizar o seu próprio método de aplicação dos programas de integração. Então, de acordo com a cultura, de acordo com as especificidades de cada segmento de negócio, os programas de integração, eles devem ser desenvolvidos com exclusividade. O mais importante é aplicar o programa de integração independente do porte da organização. Então, independente do porte da organização, independente do setor, independente do número de colaboradores, é muito importante que se aplique e que se estabeleça um padrão para isso, né? Se eu vou fazer com vários, se eu vou fazer com um só, mas que eu tenha um padrão e que isso seja sistematizado. Então, não é para um eu faço, para outro não faço, para um faço de um jeito, para outro faço de outro jeito. Então, é muito importante que o seu Rui compreenda isso e ele pode, então, estruturar isso na empresa dele, porque, geralmente, quando a gente faz numa estrutura menor, é mais fácil, né? É menos complexo. Então, isso facilita também a implantação do programa de integração. Vamos agora para o momento de interação, onde eu convido você, aluno, a participar encaminhando suas dúvidas, os seus comentários através do chat. E para isso eu vou dar um tempo e daqui a pouquinho eu volto.
Voltando então, eu gostaria de chamá-lo ao quadro para que a gente possa fazer uma recapitulação, né, dos principais temas trabalhados nessa unidade. Vamos ao quadro. Bom, aqui dentro da unidade nós trabalhamos, né, com os conceitos de mercado que tem essa relação com a gestão de pessoas. Então, o mercado de trabalho e aqui o mercado, né, mercado de recursos humanos, tá? Então, o mercado de trabalho, foi possível você compreender que dentro dele, né, são negociados as vagas, né? Então, o mercado de trabalho está relacionado com as vagas. E que todo mercado, o que regula todo mercado é a oferta e a procura, né? O mecanismo de oferta e procura. Então, no mercado de trabalho, nós vamos ter a oferta, o mercado de oferta, né? Então, o mercado de oferta de vagas, quando eu tenho muitas vagas sendo ofertadas, ou o mercado de procura de vagas, né, que é um mercado onde eu tenho poucas vagas. E o mercado de recursos humanos, que diz respeito, então, à oferta e procura de profissionais, né, de mão de obra. Tá? Então, esses mercados, eles se influenciam, eles são dinâmicos, eles sofrem influência das variáveis que estão no ambiente externo da organização, tecnologia, política, saúde, né, como a gente vem enfrentando, economia, né? E também o ambiente, a própria organização, ela também interfere, né? Tanto no mercado de trabalho quanto no mercado de recursos humanos. Quando ela, então, disponibiliza vagas, né, dentro do mercado de trabalho, quando ela necessita de profissionais, né, para assumir determinadas posições, quando ela elimina vagas de posições que não vão mais existir, que deixam de existir, quando ela cria novos postos de trabalho que até então não existiam, né? E necessita de profissionais capacitados para poder assumir essas posições. Então, veja que existe aí uma influência, né? E que você também pôde estudar aqui acerca do processo de integração, que faz parte, então, do programa de integração. Que esse programa de integração, ele serve para integrar os novos colaboradores à organização, mas que ele também pode ser utilizado toda vez que eu tenho uma mudança na empresa, uma mudança significativa, e que eu preciso informar também os colaboradores que já trabalham nessa organização. Então, por isso, o processo de integração, que deve fazer parte de um programa, ele deve estar dentro das políticas de treinamento e desenvolvimento dessa organização. Se está dentro da política, ele é uma estratégia adotada pela empresa e ele é sistemático, ele não é somente pontual. Bom, aí você entendeu esses princípios, né? Então, esses são princípios do processo de integração e você, então, compreendeu também quais são os elementos, né, que devem estar contidos nesse treinamento. Esses elementos são elementos que dizem respeito a funcionamento da organização de uma forma geral, as suas características, as suas particularidades e peculiaridades, e também, né, ao trabalho específico que aquele colaborador ele vai realizar dentro da empresa. Então, ele é formado por duas partes, uma parte mais geral, que todo mundo deve conhecer e ter o mesmo nível de informação, e uma parte mais específica, que é mais demorada, que é realizada pela gestão direta conduzida pela gestão direta, né? E que, então, vai tratar desses aspectos específicos do trabalho que essa pessoa vai realizar. Para fazer esse programa de integração, para fazer esse treinamento, eu posso utilizar de algumas técnicas, né? Então, você também pode conhecer quais são as técnicas normalmente utilizadas, cada empresa vai adaptar a sua necessidade, as suas características, mas a gente tem uma técnica que é muito utilizada, que é o manual, né, de conduta, onde eu vou colocar as normas, né, as condutas que são esperadas, o código de ética, também coloco informações gerais sobre a empresa, como a sua história. Então, é um documento muito importante que ajuda muito no processo de integração. Também você viu que eu posso, né, utilizar técnicas de fazer essa integração de forma grupal, né, com um grupo de colaboradores ou individualmente, mas que tanto no grupal quanto no individual eu tenho que ter o mesmo tipo de informação. E daí eu posso usar recursos de tecnologia também para fazer isso, né? Eu posso fazer à distância, eu posso utilizar recursos de tecnologia da informação, eu posso usar a internet, né? Para poder fazer esse tipo de treinamento. E para você, então, também
observar, né, como que o programa de integração ele pode ser adequado, né, dependendo do tipo da organização, das suas características, você conheceu alguns cases. Esses cases, né, que você conheceu foram cases da construção civil, né, da área da saúde e da tecnologia de informação. Então, são 3 setores bem diferentes, né, que têm as suas especificidades, as suas particularidades, e você pode observar como que, então, na construção do programa de integração, a gente pode pensar nessas informações que são importantes e relevantes para todo mundo que trabalha na empresa. Às vezes a gente pensa que é uma informação específica do cargo, né, da pessoa, mas não, né, porque é uma característica do ambiente da organização. Então, as questões relacionadas a risco, né, a utilização de equipamentos de segurança, a controles, né, que precisa ter, por exemplo, dentro da área da saúde, em função de infecção, né, e outros requisitos, assim, até mesmo dentro de uma atividade que aparentemente não tem risco, né, não envolve, a gente não precisaria pensar em segurança, que é tecnologia de informação, mas que também tem um outro tipo de segurança, que é proteção de dados, propriedade industrial, que eu também tenho que levar em conta. Então, assim, você pôde aí compreender como utilizar, né, essas ferramentas importantíssimas, esses conceitos importantes dentro da gestão de pessoas. E assim, a gente chega ao final dessa terceira unidade.